improvável. Escolhido quando ninguém o quis. Amado quando ninguém o amou. Separado quando ninguém o enxergava. Você se considera uma pessoa improvável? Você se considera aquela pessoa que olham e dizem: não sei se é possível sair algo bom ou algo extraordinário daí. Não sei se é possível que essa pessoa passe de uma pessoa comum. Se você se considera essa pessoa, fica aqui comigo. Vamos bater um papo sobre isso. Bom, o Senhor colocou essa temática no meu coração há alguns dias, há algumas semanas, e eu vinha meditando nela e tentando entender o que exatamente Ele gostaria que eu falasse, né? Porque se sentir improvável é uma tendência de todo aquele que normalmente o Senhor escolhe. O nosso Deus, Ele tem uma tendência a escolher aquelas pessoas que o mundo olha e não vê nada de diferente. E se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente você também se sente assim. E eu quero dizer para você que o Senhor ama os improváveis. E Ele faz questão de escolher exatamente os improváveis. Porque nós servimos a um Deus que anda na contramão do mundo. Nós servimos a um Deus na qual a sabedoria vai de encontro àquilo que o mundo diz ou que o mundo prega. E Ele faz dessa forma, Ele se escolhe esses improváveis exatamente para que nem eu nem você nos gloriemos em algo ou alguma coisa. Ele faz de um jeito que a gente olhe e diga: eu não sei como foi, eu não sei como aconteceu, eu só sei que foi. Ele faz de um jeito que nós não tenhamos palavras para explicar, e Ele faz de um jeito que as pessoas olhem e digam: de fato foi Deus. Talvez você é aquela pessoa que teria tudo para não estar no lugar onde você está. Talvez você é aquela pessoa que teria tudo para já ter desistido há muito tempo, mas você continua de pé, porque são os improváveis que o Senhor faz questão de sustentar. E Ele faz isso para que o mérito seja tão somente dele. Ele escolhe o fraco para confundir o que se diz forte. Ele escolhe o louco para confundir o que se diz sábio. Ele escolhe o pequeno para confundir o que se diz grande. E a Bíblia está repleta de improváveis que Deus escolheu para usar. E improváveis são exatamente aquelas pessoas que normalmente tiveram experiências difíceis no decorrer da sua vida, experiências dramáticas, experiências traumáticas, pessoas que normalmente precisam se esforçar um pouco mais para conseguir se superar, mais do que aquelas pessoas que são vistas como prováveis, aquelas pessoas que tiveram uma vida mais fácil, menos traumática, com mais tranquilidade. E tudo que o diabo quer é que essas pessoas improváveis se tornem apenas o resultado da soma de tudo que lhe aconteceu. E é por isso que o diabo, ele insiste nos improváveis. Da mesma forma que Deus também insiste nos improváveis. Porque na medida em que o nosso Deus, Ele está a cada dia operando em nós, aperfeiçoando em nós o seu poder. Sim, porque a palavra dele diz que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Na mesma medida, o diabo, ele vai insistentemente tentar nos fazer permanecer naquela mentira que por toda uma vida ele nos fez acreditar ser verdade. Toda uma vida você ouviu ele dizer: olha, você não pode, você não tem coragem, você não é capaz, você não passa de uma menininha que foi abandonada,
ou uma menininha que foi abusada, uma menininha que não teve recursos, você não tem possibilidade nenhuma de se formar nisso que você quer. Você não tem possibilidade nenhuma de construir uma família. Você não tem possibilidade nenhuma de falar, impulsionar pessoas, você. E o diabo, ele vai insistentemente colocar dentro de nós essas mentiras que ele por tanto tempo colocou. E ele conseguiu colocar até o momento em que o Senhor nos encontrou. E nos fez ver que não é bem assim. Que é exatamente nessa deficiência que ele quer entrar. E fazer dessa deficiência uma superação para que possamos ter legalidade para falar para outros, para falar para outras e para ajudar outras pessoas a se superarem também. Ele entra e nos mostra que quem tem o poder é Ele e quem faz é Ele. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas improváveis que o Senhor fez questão de escolher, se não todos, se nós formos parar para meditar na palavra. Abraão, talvez visto por muitos como mais um homem comum ali da sua época, foi escolhido por Deus, chamado pai da fé e escolhido para ser pai de nações. Abraão, casado com uma mulher estéril. José, o jovem, filho caçula, humilhado, vendido, menosprezado, escravizado, caluniado, aprisionado. E o Senhor vai lá e faz de José governador e usa José para salvar todo um povo de uma seca terrível. E quando o Senhor engrandece José, ele tinha tudo, todos os fundamentos que uma pessoa pode ter para não fazer o que ele fez pelos seus irmãos. Mas ele decidiu perdoar. Ele olhou para eles e disse: olha, eu não tenho do que culpar vocês, porque eu entendo que tudo fez parte de um processo para que eu estivesse aqui hoje. Portanto, fiquem despreocupados. Esther, órfã, criada por um primo, se torna rainha e é por meio dela que o Senhor salva o seu povo naquela época da morte. Ruth, uma moabita, a terra amaldiçoada, terra que foi gerada a partir de um incesto praticado pela filha primogênita de Ló. E o Senhor vai lá e transforma Ruth na avó de Davi. Ela entrou para a linhagem por conta da sua decisão de crer e servir ao Deus de Israel. Jeremias, um jovem, uma criança. O Senhor escolhe Jeremias para ser profeta das nações, e Jeremias olha e diz: eu, Senhor, né? Eu sou improvável, o que eu vou falar? Eu sou só um jovem, eu sou imaturo ainda. Mas o Senhor escolheu aquele jovem imaturo para profetizar para as nações. Davi, o filho mais novo, excluído, colocado de lado pela sua família, menosprezado. E o Senhor vai lá e escolhe exatamente esse para se tornar rei de Israel e chamá-lo homem segundo o seu coração. Paulo, perseguidor de cristãos, aquele que matava cristãos, e o Senhor vai lá e levanta exatamente esse para ser um dos maiores profetas do Novo Testamento. E a Bíblia está repleta de exemplos como esses, de pessoas tidas como improváveis por toda uma sociedade, pessoas com histórias de vida totalmente contraditórias. E o Senhor vai lá e transforma essas contraditoriedades em milagres, para que olhem e digam: foi Deus quem fez,
para que aquele em quem ele operou olhe e diga: não sou eu não tenho nada com isso, eu não poderia fazer nada. Ele fez, ele operou, é tudo sobre ele. E assim acontece comigo e com você hoje, porque o mesmo Deus que operou na vida de todos esses e escolheu cada um deles, é o mesmo Deus que opera na nossa vida hoje e escolhe os seus hoje. Talvez você é essa pessoa improvável. Improvável de estar onde você está, improvável de ser usada por Deus de alguma forma. Mas são exatamente esses que o Senhor escolhe. É exatamente nesses que o poder dele é aperfeiçoado. E da mesma forma que o Senhor insiste em escolher improváveis, não se engane, pois o diabo também insiste nesses improváveis, porque o que ele quer é que eles continuem sendo improváveis. É que eles continuem acreditando que não tem possibilidade nenhuma. E o que ele quer é afundar-nos nessa mentira. O que ele quer é nos fazer sucumbir nessa mentira. E não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos ter uma mentalidade de guerra. O que é uma guerra? Nós precisamos estar a postos. Nós precisamos estar com a nossa armadura em dias, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, o nosso adversário, ele não desiste, ele não dorme, ele não para. E ele está sempre disposto a nos ferir. Ainda que seja necessário parar, nós precisamos parar. Nos recuperarmos, crendo que o nosso general de guerra está à frente da batalha e que essa guerra não tem possibilidade de derrota. Derrota não pode ser uma opção. O nosso general de guerra nunca perdeu uma batalha. E ele nunca vai perder uma batalha. Porque ele é o Deus grandioso, o Deus verdadeiro, o Deus que aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. E decide fazer do pequeno o grande, do louco o sábio, do menor o maior, do fraco o forte. E esse improvável sou eu. Esse improvável é você. E são exatamente esses que o Senhor quer usar e aperfeiçoar. Que possamos nos permitir permanecer sendo aperfeiçoados pelo poder dele em nós. Muito obrigada por me acompanhar em mais esse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que ao menos um pouquinho a sua fé nesse momento tenha sido fortalecida. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor aperfeiçoe mais e mais o seu poder na sua fraqueza, te fortalecendo e te fazendo um provável nas mãos dele. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, em nome de Jesus eu te peço, curte, se inscreve. Toda semana nós temos aqui um vídeo devocional. Eu espero que de alguma forma a sua fé tenha sido fortalecida em mais esse vídeo. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração e muito obrigada.